capítulo dessa semana, capítulo 39, fala sobre a angústia. E quando a gente lê sobre esse capítulo, nós percebemos uma diferença. Que após o fechamento da porta da graça, os perdidos passam pelas pragas e os salvos passam pela angústia de Jacó. E esse é o tema da nossa noite, a angústia de Jacó. Aqui está só a angústia porque é o nome do capítulo, mas o tema principal vai ser a angústia de Jacó. Primeiro eu queria pedir para vocês abrirem em Mateus 24, no versículo 21, a gente vai ver um pouco do que foi isso. Que diz assim, ó: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Então a gente vê que isso no final dos tempos vai ser uma aflição, uma coisa tão grande que eu não tenho criatividade para falar aqui o quão grande e quão imensa vai ser essa provação. E mesmo nessa provação, Daniel, ele cita isso também, que ele faz uma aprovação, Cristo avisa sobre a aprovação, mas ele traz uma promessa também. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Vamos abrir agora em Daniel 12, 1. Ó, todo mundo achou? Em Daniel 12, 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Só um detalhe aqui, quem seria Miguel? Jesus, exatamente. Muitas pessoas acham que Miguel poderia ser um anjo ou qualquer outro tipo, mas Miguel é a representação de Jesus. E continuando aqui o verso: o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações naquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado no escrito do livro. Que livro é esse? A gente está falando do livro da vida. Então, todos os que estiverem no livro da vida passarão pela angústia de Jacó, mas Cristo faz a promessa: eles terão vida e todo o povo de Deus será salvo. Nessa primeira linha, nós vemos que se levantará Miguel. Então, o que seria esse levantar de Miguel? Deixa eu me achar aqui nesse passador de slides. É para cá? Para cá? Para lá? Aí. Já foi. Oh, Jesus. Você passa aí para mim, Celso? Passa aí para mim? Beleza. Pode passar o próximo. Mais um. Isso. Aqui nós vemos que Miguel se levantou. E então o que aconteceu para começar essa angústia, começar as pragas e o decorrer da história toda? Primeira coisa que acontece é Miguel se levantar. E o que isso significa? Antes, nós precisamos saber que o santuário terrestre, ele é uma representatividade do santuário celestial. Ou seja, existem tudo o que acontece no santuário celeste, acontece no santuário celestial. Por exemplo, a oferta diária. Sempre no santuário existia uma oferta diária, um cordeiro. E o que foi isso em relação a Cristo? Foi a morte. O que era o sacerdote? Ele recebia o pecador e ministrava também. Era Cristo, que é o nosso advogado no céu. O sumo sacerdote, ele executava juízo no dia da expiação, e foi Cristo como executaria justiça um dia com o Pai. E quando o sumo sacerdote fazia esse dia da expiação, era no 10º dia do 7º mês. Ele terminava a purificação do santuário e saía do mesmo, e lá fora o povo de Israel todo estava esperando ele sair do santuário. E ele proclamava uma grande bênção, e o povo saía de lá todo abençoado. Então, o fim da intercessão de Cristo por nós, ele acaba a intercessão e se levanta. Daí começa o fechamento da porta da graça.
E aí caem as pragas e começa a angústia de Jacó. Em Apocalipse 15:8, a gente vê a prova que Cristo saiu do santuário, que diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, aqui diz que Cristo se levantou e ninguém pode penetrá-lo até concluir os 7 flagelos. Vamos abrir agora em Apocalipse 22. Pode passar, Celso? Não sei se vai estar aí, mas vamos abrir. Isso, 22:11. Diz assim: continue o justo fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a purificar-se. Ou seja, aqui nós vemos que quando fecha a porta da graça, os salvos permanecerão salvos e os perdidos permanecerão perdidos. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o justo na prática da justiça. Então, aqui a gente vê que agora se selou. Toda a chance que eles tinham acabou. Existe um anjo com as asas abertas guardando o mundo. E nesse momento ele fecha suas asas e vai, porque agora a chance que Cristo deu se encerrou. Pode passar para mim, Celso, por favor? Aqui a gente tem um gráficozinho que representa. Nós estamos aqui, nessa linha do tempo, e no fechamento da porta da graça, os justos começarão a passar pela angústia de Jacó e os ímpios começarão a sofrer a queda das pragas. Mas eu comecei a falar aqui sobre a angústia de Jacó. E por que essa angústia de Jacó? Por que chama a angústia de Jacó? Agora eu peço que abram em Jeremias 30, a gente vai ler do versículo 5 ao 7. Pode passar para mim, Celso, por favor. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui no slide. Diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois vedes se acaso um homem tem dores de parto? Porque eu vejo com as mãos na cintura. Tomaram como aqui está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, o qual não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então a gente vê o tempo de angústia para Jacó. E a gente vê a experiência de Jacó. A vida de Jacó, ela pode fazer um paralelo com a volta de Cristo. Todas as suas provas, o seu nome mudado, ele se tornou pai das 12 tribos. E a gente pode fazer um paralelo com a experiência do povo de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês já conheciam essa história? Vocês sabiam por que chamava angústia de Jacó? E a maioria das pessoas não sabe. E o problema, hoje em dia, está sendo a falta de estudo da Bíblia, de estudo da lição, de dedicação para Cristo todos os dias. Cristo, ele está próximo de voltar. Nós estamos próximos de tudo isso acontecer e vai acontecer muito mais do decorrer do que eu vou falar aqui. Então, o que nós precisamos atualmente é ler, se aprofundar na Bíblia. Existem muitas pessoas ou até congregações que não leem a Bíblia ou se abrem só num versículo. A Bíblia, ela está repleta de histórias, de testemunhos, de coisas que transformam a nossa vida. A Bíblia é um livro totalmente sagrado, totalmente especial. E nós devemos dedicar e separar um tempo para ela todos os dias. Eu queria separar 3 pontos principais da experiência de Jacó, que a gente pode tirar uma lição. O primeiro ponto foi que Jacó, ele temeu pela sua vida. Mas por que ele temeu pela sua vida? Pode passar para mim, Celso? Assim, diz no Grande Conflito, página 256. Como Jacó enganou o pai a fim de obter a bênção designada para Esaú, precisou fugir para proteger a própria vida, escapando das ameaças mortais de seu irmão. Após permanecer em exílio por muitos anos, partiu para voltar à sua terra natal. Quando chegou à fronteira, encheu-se de pavor diante da notícia que Esaú se aproximava. Sem dúvida, com a intenção de se vingar. A única esperança de Jacó estava na misericórdia de Deus. Sua única defesa seria a oração.
Então Jacó leva uma vida de fuga. Ele é um fugitivo, porque ele rouba a bênção de seu irmão e a partir daí ele começa a fugir, a não querer ver mais Esaú, não viu mais a sua mãe. Então a vida dele, ele teme, porque agora passou-se muito tempo, ele está com filhos, 13 filhos, está com suas esposas, seus bens, e ele está praticamente com a vida formada. E ele tem essa notícia: seu irmão está vindo e está com sede de vingança. Então o que Jacó faz? Antes de falar o que Jacó faz, eu queria abrir em Apocalipse 13:15, pode passar para mim, Celso? Que aqui a gente vê que sobre as bestas, que fala assim: e lhe foi concedido poder para tirar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui a gente vê, por exemplo, uma besta surgindo para matar Jacó, e do mesmo jeito a nossa vida. Surgem duas bestas, uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra, para acabar com o povo de Deus. E diz aqui, para que fizesse a imagem da besta, fizesse morrer todos os que não adorassem a besta. Então vai chegar um momento que nós vamos passar por temer a nossa vida. Nós vamos começar a temer a nossa vida. E assim como Jacó, a nossa única solução vai ser orar. Por isso que eu abri o parênteses de falar sobre a comunhão. A comunhão está sendo muito importante, principalmente nesses tempos que nós estamos. Nós estamos, como um pastor diz, a gente está na pontinha da unha da estátua de Daniel. Então, é muito pouco tempo para começar tudo isso. A gente fala, não, é muito longe, não está no meu tempo ainda. 1844 foi há 300 anos praticamente. Então, você vê que está muito próximo o negócio. Cristo está intercedendo por nós, está no final. Quando ele se levantar, vai ser fechada a porta da graça e os salvos permanecerão salvos e os ímpios permanecerão ímpios. Eles vão continuar praticando injustiças e os salvos continuar praticando justiças. E dessa besta vai ter uma união entre essas duas, entre terra e mar, e delas vão sair 2 decretos, e um deles é o de morte. Mas nós nos perguntamos, por que eles irão nos perseguir? Qual o motivo? Eles vão do nada? Vão matar os cristãos? Não. A gente vê isso no próximo slide. Passa para mim, Celso. As pessoas acharão que aqueles que honram a lei de Deus são a causa do terrível conflito e derramamento de sangue, que encherá a terra de miséria. O poder que acompanha a advertência final encheu os ímpios de ira e perseguição, e Satanás despertará um espírito de ódio e perseguição contra todos os que aceitaram a mensagem. Então a gente vai chegar num momento que os ímpios estão sofrendo as pragas e eles falam assim: de quem é a culpa? Por que a gente está sofrendo isso? E aí eles viram olhar para a gente. É aquele povo que ainda não aceitou o domingo. É aquele povo que fala de Bíblia, que é um povo diferente, a gente está sofrendo por causa deles. Então, assim como na história de Jonas, uma pessoa, ou no caso aqui, um grupo, precisa ser eliminado para o bem maior. Então eles falam, já que é para um bem maior, tudo bem, vamos eliminar esse povo. Pode passar o texto para mim, Celso? Quando o sábado se tornar ponto especial de controvérsia em meio do mundo cristão, as pessoas alegarão que os poucos que estão em oposição à igreja não devem ser tolerados, e é melhor que sofram com a nação inteira, melhor que sofram do que a nação inteira ser lançada em confusão e ilegalidade. Pode passar para mim, Celso, por favor? E o mesmo argumento que eles usam, tanto na história de Jonas, quanto agora no tempo final, eles usaram contra Cristo. Caifás, ele diz assim: não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ou seja, nessas 3 histórias nós vemos um paralelo. Uma pessoa ou um grupo precisa ser eliminado para um bem maior. E é isso que vai acontecer no final dos tempos. Eles vão se juntar e vão contra o povo que vai contra a igreja, ou que estuda as profecias e guarda o sábado ainda. Nós seremos as únicas pessoas, seremos sozinhos. Será nós e Deus. A gente vai ver mais para frente um pouquinho de como será esse tempo. Apocalipse 13 e Daniel 3
fazem uma conexão. E que aqui fala de uma imagem sendo levantada, decreto de morte e alguém querendo se passar por Deus. O que acontece em Daniel 3? Uma estátua é construída, Nabucodonosor quer ser... Nabucodonosor não, perdão. O rei quer ser maior do que Deus, e assim todos eles se prostram para a estátua. Mas tem um diferencial nesse de Daniel e Apocalipse. Tem um remanescente. No caso, o remanescente seria aqui na história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E da mesma maneira que eles não se misturaram e não se prostraram perante a imagem, os salvos também não se prostrarão perante a besta. E isso será o ponto que vai definir a sua vida ou a sua perseguição. A sua liberdade ou a sua perseguição, perdão. Porém, tem uma coisa, eles não morrerão. Cristo fala que os salvos não morrerão, eles permanecerão vivos. E pode passar o mensagem para mim? Eu queria continuar no segundo ponto que a gente pode fazer. Aqui está continuando, né, falando do decreto, que será contra os que honram o sábado e o quarto mandamento, denunciando-os e depois de um certo tempo dando permissão para que as pessoas os matem. Então, aqui vai ser o ponto final. Vai ter o decreto de morte. Mais para frente vocês vão ver que nós não poderemos mais comprar, assim migraremos de cidades grandes para cidades pequenas e cidades pequenas para o sítio. Pode passar para mim, Celso? O segundo ponto fala sobre Jacó não sabia se Deus havia perdoado ele ou não. E nessa que Jacó não sabia, ele acabou lutando com Deus. Aconteceu um episódio onde ele começou a lutar com Deus, e quando ele percebeu que era Deus, ele agarrou e não soltava mais, até ele dar a bênção. A gente vê aqui em Gênesis 32, 26. O anjo insistiu, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó exclamou, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então, o anjo, ele tentava sair, mas Jacó o segurava, e até ele conseguir a bênção. E pode passar o texto para mim, para a gente continuar? Aqui fala também sobre o tempo de angústia. Voltando aqui, né? Como Jacó, ele segurou ao anjo até ele receber a bênção, aqui a gente vai ver um pouquinho do que vai acontecer conosco. No tempo de angústia, se os filhos de Deus tivessem pecados não confessados que aparecessem diante deles, enquanto torturados pelo medo e angústia, eles seriam vencidos. Então, olha aqui, Jacó não sabia se Deus havia perdoado ou não. Assim, ele pede uma bênção e tem a certeza que seus pecados estão perdoados. Da mesma forma, no tempo do fim, se nós tivermos algum pecado não confessado, nós não suportaríamos. Por isso que é importante a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa entrega com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade muito forte para entregar o pecado mais profundo do nosso coração. Continuando aqui, o desespero acabaria com sua fé. E o desespero acabaria com sua fé e não conseguiriam suplicar a Deus que os livrasse. Mas eles não têm nenhum pecado oculto para revelar. Seus pecados foram examinados e apagados no juízo, não conseguindo então trazê-los à memória. Ou seja, os pecados dele foram apagados. O juízo que se aproxima e Cristo já terminou de interceder por eles. E esta será a experiência nossa com Deus. Todos os pecados foram confessados antes do fechamento. E após o fechamento, eles não têm mais pecados para se lembrar ou para ser tentados. E você vê aqui que, pode passar o texto para mim, eles não se consideram santos e eles não se consideram justos. Então, mesmo neste momento, onde os pecados deles estão apagados, eles não se consideram superiores aos outros. A humildade permanece. Aqui Ellen White diz assim, está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe os que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. O terceiro ponto
que podemos fazer paralelo com Jacó. Jacó temeu pela sua família. O que Jacó fez quando Esaú estava vindo? Ele mandou vários presentes e colocou a sua família por último na multidão. Nesse contexto aqui, eu peço agora para vocês imaginarem a família de vocês. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Chegará um momento que eles estarão com estresse, com cansaço e com fome. O que você vai fazer? Para isso, nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Para passar por isso, nós precisamos entregar completamente a Deus e ter uma comunhão muito forte. E como ficará a família nisso? Como ficará tudo? E a Bíblia é bem clara dizendo que haverá um tempo de angústia, volto a dizer, como nunca houve. Como vai ficar minha família, a minha vida? Como eu sei que se Deus me perdoou? Assim a gente pega o exemplo de Jacó. Nós precisamos ter a bênção de Deus, confessar todos os pecados. Nós precisamos ter a plena confiança que vamos passar disso. Porque mesmo com a aprovação que Cristo dá, Ele dá uma promessa. Ele diz, os meus santos não morrerão. Nós precisamos de uma experiência com Deus que não temos agora. O tempo, Ele vai nos mostrar isso. Conforme as coisas forem apertando, nossa comunhão com Deus tem que estar muito maior. E eles, como eu disse, eles precisam suportar estresse, fome, cansaço, a demora na volta de Deus. Chegará um momento que a gente fala, nossa, mas Deus não volta nunca. A paciência é uma coisa muito importante também nesse momento. E o que dizer então dos mais idosos? Como eles sobreviverão a isso? E pode passar para mim, Celso, por favor? Ellen White, ela diz no Conselho sobre Saúde que Deus sabe que aqueles em favor de quem fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso viesse. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo, tem um errinho ali, mas a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Ou seja, Cristo dá a tribulação só para os que conseguem suportá-la. Uma coisa que eu levo para a minha vida, que eu já escutei em um sermão e eu achei muito interessante, é que as dificuldades, elas vêm sempre para nos fortalecer. Nada vem à toa. Cristo não faz as coisas à toa. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou sem dinheiro, meu filho não está numa escola boa, minha vida está uma porcaria. Mas por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque às vezes você precisa passar por isso para você se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, eu não vou falar agora para você não ter bens, vender todos os seus bens e ir para a igreja. Mas se você for apegado às coisas desse mundo, por exemplo, tenho uma mansão, tenho vários carros, na hora de deixar, isso pode te prender. Então, as dificuldades, elas vêm para você entender que o seu lugar não é aqui. Eu estou passando dificuldades aqui, estou sem dinheiro, eu queria tanto ter uma Ferrari, uma Lamborghini, queria ter uma mansão gigante. Só que isso é realmente o que você precisa? Então, a gente continuando aqui. Pode passar o slide para mim, ô Celso, por favor? Cristo, ele fala que nós devemos sempre manter o foco nele. E aqui eu queria fazer um paralelo entre os remanescentes e Jacó. Jacó, ele é ameaçado de morte. E o decreto de Apocalipse 13 fala também que nós seremos ameaçados de morte. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Da mesma forma, no tempo do fim, Satanás levará os ímpios a marchar contra nós, pelo ódio e dizendo que nós somos os culpados disso. Terceiro ponto, Satanás se esforçou para impor o sentimento de culpa em Jacó. E da mesma forma, ele fará conosco, com o povo de Deus. Porém, o povo ele vai clamar dia e noite por misericórdia. Só que o que está acontecendo? Cristo não está mais intercedendo por nós. O povo vai clamar, só que não tem um intercessor lá no santuário. Mas eles vão passar. Continuando. No quarto ponto, Jacó havia se arrependido do seu pecado. E da mesma forma, isso deve acontecer conosco. Todo pecado deve ser confessado, até o do mais íntimo. Ele deve ser confessado imediatamente. Nós não podemos continuar a pecar ou ficar brincando com o pecado. Pois se isso acontecer, no momento em que a prova vier, nós não suportaremos.
E pelo quinto, Jacó não venceu pela força física, mas pela entrega. O anjo, quando na luta contra Jacó, ele poderia se livrar facilmente. Só que, por que que ele ficou? Ele ficou e abençoou Jacó, ele ficou para dar a bênção. E ele cumpriu a vontade e o desejo que era feito para ele. Meus irmãos, encaminhando mais para o final, eu queria dizer que nós vamos lutar com Deus também. Nosso coração luta com Deus cada dia mais. Porque as dificuldades, elas batem e nós ficamos relutantes. Por que está acontecendo isso comigo? Eu vou para a igreja, eu faço tudo certo, mas eu estou passando por essa vida. Nós vamos lutar com Deus às vezes e vamos nos agarrar à sua promessa. O importante, o ponto principal desse sermão que eu queria passar para vocês é: se agarrem nas promessas de Deus, se agarrem na palavra de Cristo e na comunhão. Comunhão é uma coisa muito importante, porque no final dos tempos, o que nós teremos será a nossa comunhão. Nós devemos sair das nossas casas, deixar nossos bens, deixar o carro, sair de uma cidade grande para uma pequena, de uma pequena para o sítio. Imagine que mudança drástica isso seria. E Cristo, ele diz que também os pequenos que não conseguiram passar, eles serão levados. Então, se você está passando por tudo aquilo, todas essas dificuldades, e não entende o porquê, quando você vem para esses textos aqui, você entende que é porque você consegue. Você está passando por uma dificuldade porque você precisa e porque você consegue. Isso é uma coisa para te elevar. E Cristo, ele é tão misericordioso que os que não conseguem, os salvos, que não conseguem passar por essa aflição imensa, ou seja, os mais idosos ou as mais crianças, ele vai levar antes. Ele vai colocar num breve descanso. Encaminhando agora para o final, Ellen White diz assim: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu, em vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso nenhum. Não há algum ponto que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. Então, o que Ellen White quer dizer aqui é que a nossa vida, ela é dedicada a Cristo. No final dessa citação, ela diz assim: a santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, não há momento nessa terra que possamos parar e descansar. Nós estamos aqui para trabalhar, para refletir a imagem de Deus e para ser Deus, deixar Deus habitar em nós. Continuando aqui, nós precisamos de um preparo constante. E nesse preparo constante, com esse preparo constante, aí sim nós estaremos prontos para a volta de Deus. Mais um texto aqui. De muitas vezes, o caso de supor a maior angústia do que a realidade o é. Muitas vezes, o caso de se supor maior a angústia do que a realidade é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. Ao invés, a mais vivida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Como eu disse no início, a mais criativa descrição não pode explicar como que vai ser esse tempo. Só que, com tudo isso que eu falei, a gente pode ficar até um pouco desanimado. Fala: nossa, mas eu só vou sofrer, e se eu morrer? O que pode acontecer? E agora eu quero fechar com um texto aqui, que é Hebreus 10, 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Meus irmãos, nós vemos aqui que Cristo, ele dá a aprovação, mas ele dá já a salvação junto. Ele fala: vocês irão passar por dificuldades, mas não morrerão, porque os salvos continuarão salvos e os ímpios continuarão ímpios. Então, a morte de vocês não teria sentido, porque assim como a morte dos valdenses um tempo atrás, ou de qualquer povo remanescente, que uma morte às vezes se tornava 10 pessoas se convertendo, agora não mais. O Espírito Santo deixou de trabalhar no coração das pessoas. Ou melhor, as pessoas deixaram de ouvir o Espírito Santo. E agora não há mais sentido na morte de um santo. Não há mais sentido aquela frase de Paulo: o viver
É Cristo e o morrer é lucro. Porque o morrer agora não terá sentido. Então, com essa esperança de que aquele que vem virá e não tardará, nós devemos ter confiança e ter força e comunhão para passar esse tempo. Eu queria encerrar dizendo que nós precisamos cada vez mais ler a Bíblia. E o que a gente está ocupando o nosso tempo hoje em dia? Você está se dedicando a... Eu acordo, eu não vou fazer o culto hoje, não deu tempo, vou pegar o celular aqui rapidinho, vou trabalhar, volto, e você vê, passou o dia, você não teve contato com Deus. E você se pergunta, por que eu estou passando por dificuldades e Cristo não me ajuda? E esse mundo é tão injusto. Nós temos que entender que nesse mundo de pecado, nós vamos perder, mas Cristo sempre vai estar conosco. Você perde de novo, mas nada estará acabado. Até Cristo dizer, eu o salvei, eu estou contigo agora. Nada irá acabar com você em sofrimento. Se você tiver uma comunhão firme com Deus, ser uma pessoa que confessa os seus pecados e busca comunhão e melhorar a cada dia mais, você, se Deus quiser, estará olhando para a face de Cristo. Então, eu deixo essa mensagem com vocês, que apesar das dificuldades dessa vida, desse mundo de pecado, que fica levando, às vezes, entes queridos, uma avó, um vô, um pai, uma mãe, todos esperamos reencontrar eles no paraíso. Mas como? Eu queria tanto ver o meu vô novamente no céu, mas o que eu estou fazendo para isso? Essa é a lição que eu queria deixar. Vamos cada dia mais nos dedicar a Cristo. E que essa possa ser a lição de hoje. E que Deus os abençoe. Que bênção, né, irmãos? Um jovenzinho. Muito boa. Que Deus abençoe você, Lucas, né? E que você seja um jovem cheio do Espírito Santo, né? Que impulsione todos os outros jovens da nossa igreja a despertar e estarmos prontos, né? Vamos cantar Eis-nos prontos, bem animados, que estejamos prontos para o que nos aguarda. 306. Em pé.
e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, nós diremos: eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, Pai, prostrados e pedindo que o Senhor possa nos ajudar, nos amparar e nos dar forças para passar por esse momento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para entendermos que o nosso real lugar não é aqui, mas sim o lar celestial, Pai. Abençoe todos aqui que possam voltar para suas casas. Abençoe também aqueles que estão pelo online. Que o Senhor possa colocar a sua mão sobre cada um, ó Pai. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.